Kurt Connors é um cientista super conhecido e renomado nas indústrias Oscorp, mas um projeto de cruzamento genético de espécies dá errado na busca pela cura de sua deficiência e ele acaba se transformando no lagarto. Aqui você vai descobrir toda a história do Kurt Connors desde quando ele se tornou cientista até os dias de hoje, depois de todas as coisas que ele causou no filme do espetacular Homem-Aranha, atualizando aí com o último filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sino de notificações, aquela coisa toda que você já sabe. Então, vamos lá. Agora eu estou iniciando mais um quadro novo, olha só. E esse quadro é o quadro História de Personagem, onde eu conto toda a história de um personagem de algum filme da Marvel e falo aqui. E vamos iniciar esse quadro com ele, o Dr. Kurt Connors, o Lagarto, o vilão do filme espetacular Homem-Aranha, porque... não sei por que eu escolhi ele porque eu escolhi ele. Então vamos lá. Kurt Connors há muito tempo serviu na Guerra do Vietnã e por isso acabou perdendo o braço em um acidente, e ele estava atuando como médico, servindo soldados feridos por lá, fazendo uma cirurgia lá no campo de batalha mesmo. Então seu braço acabou ficando terrivelmente ferido, isso afetou muito Connors psicologicamente e ele se sentia inútil, incapacitado e ele achava que não podia fazer muita coisa. Mas Connors não era apenas um médico, ele só estava lá para servir mesmo, mas uma coisa que o Connors mais admirava era duas coisas: a ciência e principalmente a herpetologia, que é o estudo dos répteis. O Connors admirava muito os répteis. Não se sabe como ele ganhou toda essa admiração, mas ele admirava os répteis e principalmente os lagartos, porque ele viu que os lagartos podem se adaptar a danos e reparar as células se curando sozinhas. Então ele se formou nisso e começou a trabalhar na Oscorp, e lá ele já queria realizar o sonho de ter seu braço de volta. Então surgiu um cara que tinha a mesma ideia, ou quase, que a do Connors, e esse cara é Richard Parker. Richard gostava de ajudar as pessoas, e quando ele viu o que o Connors estava pretendendo fazer com o estudo na ala de cruzamento genético de espécies, que consiste em pegar dois animais diferentes e combinar o DNA deles para assim juntar com o DNA humano e curar doenças e deficiências, todo mundo lá na Oscorp não acreditava muito no Connors. O Richard foi verdadeiramente o único que chegou e falou: ó, vamos lá, a gente vai conseguir. Ele era o único que acreditava que a ideia do Connors daria certo, e aí os dois foram totalmente ridicularizados por todo mundo. Mas durante anos zombaram do seu pai e de mim por nossas teorias, não apenas grande parte da comunidade, mas todos na Oscorp também. Nos chamavam de cientistas loucos. Depois de muito tempo de pesquisas e zoações, o Richard Parker criou a pesquisa tão importante dele. Ele criou as aranhas essas que futuramente dariam poder ao filho dele para se tornar o Homem-Aranha no futuro. Só que, como eu falei, a pesquisa dele era importante e ele acabou indo embora por conta disso, por causa de toda a palhaçada que o Osborn fez. E quando ele foi embora, ele levou a pesquisa junto com ele, e o Connors acabou ficando na estaca zero mesmo. O Connors ficou mais irritado do que nunca, porque ele sabia que sem o Richard, ele não poderia fazer nada. O Richard e ele eram muito amigos lá na Oscorp, e sem ele... não dá para fazer a experiência, e nem deu nem sequer de lançar essa pesquisa, porque o Osborn tem um olho enorme e já fez aquela palhaçada na primeira oportunidade. Então o Connors ficou por muito tempo lá na ala de cruzamento genético de espécies e tal. A Gwen Stacy, nossa querida Gwen, começou a trabalhar lá na Oscorp, sendo uma espécie de braço direito do Connors. Nossa, que maldade. Acho que já sei pra onde eu vou agora, desculpa por essa sacanagem. E então um cara chamado Peter Parker, filho do Richard, apareceu e deu a ideia que ele tanto queria. Pô, o cara era filho do cara responsável pelo sonho dele ser possível. É lógico que se o Peter fizesse, iria dar certo. E não é que deu? A pesquisa deu certo, o Peter deu a fórmula e a equação. E agora o Connors tem uma nova esperança. Não enche o meu saco, galera do Star Wars. Agora que a fórmula estava lá, o Connor só precisava de tempo e de testes para ter certeza absoluta de que nada poderia dar errado, nada poderia acontecer. Mas uma coisa, Norman Osborn estava morrendo. Que bom, né? E o baba-ovo dele, o Rajid Rattah, estava colocando muita pressão no Connors e ele disse que precisava dar isso pro Osborn rápido, senão ele morreria.
Já o Connors não concordava, ele achava que precisava de mais tempo para fazer testes em algumas cobaias antes de fazer os testes em humanos, mas o baba-ovo do Osborn não queria saber porque o Osborn estava morrendo e tal. Aí o Connors falou: beleza, pode fazer os testes em humanos, mas vão fazer sem mim. Aí o baba-ovo do Osborn falou: então você foi cortado. Aí ele fala uma coisa que deixou o Connors muito, mas muito irritado. Lembra que o Connors serviu na Guerra do Vietnã? Então, esse Rajid Rattar, ele disse que vai fazer um teste rápido em veteranos para ver se a pesquisa dele deu certo. Em que lugar da Terra você vai encontrar voluntários? Para quê? Até onde sabemos, é só uma vacina para a gripe. Acho que o Hospital dos Veteranos seria um ótimo lugar. Você pode estar brincando comigo. Eu acho que não. E o Connors foi demitido e saiu fora da Oscorp, mas ele resolveu experimentar um pouco do soro antes de sair, porque não se sabia se iria dar tempo, se não ia, foi uma puta confusão, e depois de tanta pressão, ele injetou o soro em si mesmo e já sabe. É só dirigir. Valeu. Ele tentou ir atrás do Rajid Rattar para dizer para ele que o soro tinha dado certo, porque o braço dele tinha crescido, mas o Connor sentiu alguma coisa e a partir daí não se sabe por quê, mas a fórmula deu errado. Por um momento deu certo, mas depois já sabe, né? Então ele foi atrás do Rajid Rattar, mesmo estando já transformado em lagarto, não estando nem aí para nada, jogando todos os carros que não tinham Rajid Rattar dentro, mas infelizmente para ele foi impedido pelo Homem-Aranha, que deu um ótimo chute nele, que fez ele cair. O Homem-Aranha salvou a galera toda e beleza. Quando ele se destransformou e voltou a ser o Connors, ele percebeu que ele tinha gostado da sensação, porque, como eu falei, o Connors ele se sentia um pouco inútil, incapacitado, ele não estava satisfeito consigo mesmo, mas depois dessa transformação ele tinha gostado, então o Peter vai ver ele, até que o Peter desconfia e passa a averiguar mais essa história. E com essa averiguação, depois de pedir ajuda para a polícia sem sucesso, o Peter vai até o esgoto, vê onde está o lagarto pode estar e... Você me deteve uma vez. Não vai me deter de novo. Estou ficando mais forte a cada dia. Já era, o Peter sabe que é o Connors e o Connors sabe que o Peter é o Homem-Aranha. Aí acontece várias tretas até que o Connors chega à conclusão de que ele gostou de ser lagarto. Ele acha que os humanos têm mente pobre, agora os lagartos não. Os lagartos são mais fortes, mais espertos, rápidos, enfim. E ele queria dar um presente para a população de Nova York, simplesmente transformando todo mundo de Nova York em lagarto. Que maravilha, hein? Por que sermos humanos quando podemos ser muito mais? Mais rápidos, mais fortes, mais espertos. Esse é meu presente para vocês. Tá, mas como ele iria fazer isso? Bom, no topo da torre Oscorp, usando um dispositivo Ganali, que é uma engenharia inventada pelo Richard Parker lá na Oscorp. Esse dispositivo consiste em dispersar um agente biológico no céu, nuvem, que originalmente deveria ser usado para dispersar remédios. Assim, quem estivesse com poliomielite, por exemplo, que é uma doença desagradável para o corpo humano, segundo Richard Connors, poderia ser curado em um piscar de olhos e é só ficar embaixo da nuvem e pronto, você já está curado. Originalmente era para remédios, mas o Connors usou isso para dispersar o soro de lagarto que ele injeta nele. Mas o Homem-Aranha não vai deixar isso acontecer. Aí acontece tudo o que acontece no filme, acontece a batalha, o Capitão Stacy aparece, ele é barbaramente morto pelas garras do lagarto e o Connors é impedido e preso por ter feito um ataque terrorista praticamente e por ter matado o capitão da polícia. Ficou preso por muito tempo desde 2012 e vai continuar lá até apodrecer. Pelo menos era o que aparentava. O julgamento do Dr. Kurt Connors chegou ao fim quando o ex-geneticista das indústrias Oscorp foi considerado culpado em todas as 20 acusações pelas quais foi indiciado, incluindo o assassinato do capitão da polícia de Nova York, George Stacy. Connors e sua advogada, Anne Weyheim, não sei como é que se pronuncia, não conseguiram convencer o júri de que ele não era responsável por suas ações mortais enquanto estava transformado. Sua defesa de que ele apenas injetou com o soro que o transformou no lagarto para impedir que as indústrias Oscorp experimentassem civis inocentes não influenciou o júri.
Então, depois de tudo isso aí, o juiz acaba não decidindo onde o Kurt Connors vai passar, se vai ser em Ravencroft ou numa prisão normal. Eu acho que foi numa prisão normal. Então, ele iria ficar na cadeia pelo resto da vida, certo? Errado! Homem-Aranha sem volta pra casa. Em 2024, de um universo alternativo, a identidade de Peter Parker como Homem-Aranha foi revelada ao mundo. Em uma tentativa de corrigir os efeitos em sua vida pessoal, Parker pediu ao Doutor Estranho, o Mago Supremo, que usasse as runas de Kal-Kal para apagar a mente de todos da revelação. No entanto, devido às preocupações de Peter com os efeitos, ele mexeu com o feitiço, fazendo com que ele trouxesse em qualquer um que saiba que Peter é o Homem-Aranha no multiverso. E Strange foi capaz de contê-lo a tempo, mas algumas pessoas foram trazidas, incluindo duas outras versões de Parker: Norman Osborn, Otto Octavius, Flint Marko, Ed Brock, Venom, Max Dillon e, claro, o Connors, que foi levado durante seu tempo preso como lagarto, depois de descobrir que Peter era Homem-Aranha. E depois de chegar, o lagarto foi encontrado e capturado pelo Doutor Estranho. Desde que ele foi o primeiro a ser realizado no Sanctum de Nova York, Connors testemunhou como Peter, MJ Watson e Ned Leeds capturaram os visitantes. Depois que Max Dillon foi capturado, Dillon explicou o plano original de Connors, que fez com que Connors defendesse seu plano e comentou sobre o novo visual de Max, chocando a todos, já que ele não falava desde que foi pego. Depois que a maioria dos visitantes foi finalmente reunido, ele viu como Octavius, Osborn e Dillon perceberam que seus destinos eram morrer em seus universos, depois de lutar contra o Homem-Aranha, o que fez com que Connors perguntasse a Max se ele havia morrido após seu plano, sem saber sobre sua sobrevivência. Strange então revelou suas intenções de enviar todos de volta com a máquina de Cadmus, o que preocupou a maioria deles, incluindo Connors, condenados a morrer. No entanto, o Homem-Aranha chamou Strange para tentar ajudar os vilões, que ele conseguiu subjugar o Mago, e o Peter ele acabou se oferecendo para curar os visitantes, ou se eles não colaborassem com ele, eles seriam mortos por Strange. O que Connors avisou que, por experiência pessoal, tentar consertar os outros não era uma boa ideia. Mas decidindo o vídeo de qualquer maneira. Parker, junto com Osborn e May Parker, levaram Connors e os outros para sua casa temporária com tecnologia para curar os homens multiversais. Enquanto os outros entraram, Connors, inflexível com o fracasso do plano, ficou no caminhão que costumavam chegar, assustando os transeuntes. A primeira cura foi capaz de funcionar em Octavius e Parker começou a desenvolver a cura de Connors, mas infelizmente os poderes de Norman fizeram com que ele tivesse outra personalidade vilã, o Duende Verde. O Duende assumiu o controle de Osborn e causou caos no prédio. Connors aproveitou a oportunidade para atacar Peter devido ao seu ponto de ser provado e não querendo ser capturado pelas autoridades, aproveitando o caos de Duende e Connors, e escapou com o Duende, matando May para enfurecer Parker. Enquanto estava do lado de fora, Connors viu a transmissão de Peter em toda a cidade para atrair os vilões, revelando que iria mandá-los para a casa da Estátua da Liberdade. Connors, não querendo correr o risco de morrer, confrontou Peter apenas para perceber que ele se juntou ao Homem-Aranha de Connors e outras versões dele. Connors se juntou temporariamente a Dillon e Marko para derrubar os três Homens-Aranha, e quando Connors encontrou MJ e Leeds, ele os atacou apenas para ser derrubado pelo nativo Peter, durante o qual Connors acidentalmente deu uma mordida na lata contendo a cura, curando instantaneamente Connors. Peter deu as boas-vindas ao Dr. Connors e pediu que ele ficasse seguro até que fosse mandado para casa. Antes que todos fossem mandados para casa, o Duende destruiu a máquina de Cadmus, piorando o feitiço inicial. E o nativo Peter tentou matar o Duende, mas curou Norman, parando ele, e a fim de consertar tudo, o Peter libertou o Doutor Estranho, que ficou impressionado com o plano de Peter funcionar, para apagar as memórias de todos da existência de Peter Parker, o que faria todos voltarem para casa. O que funcionou. Devido ao feitiço e cura, um Connors impotente voltou para casa com uma nova oportunidade de viver uma vida normal. Ou seja, ele foi curado 2 vezes. Então é isso, essa foi a história atualizada do Dr. Kurt Connors, o lagarto dos filmes do Homem-Aranha, esse vilão que eu gosto bastante, nunca tive problemas com ele, mas então é isso, galera, se inscrevam no canal, deixem seu like, ativem o sino de notificações, nos sigam no Instagram e visitem meu site, o site do canal, que vai estar aqui na descrição também, tá legal?
E galera, de novo, é muito importante você se inscrever, porque se você se inscrever, você vai ver um vídeo extra especial que vai conter a minha review de Doutor Estranho 2. Então, pra você não perder, se inscreva, tá legal? Então é isso, galera, até amanhã com o vídeo extra e até mais.